Pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso treinamento de sábado. Vamos lá, vamos agora para o nosso treinamento de hoje, né? O treinamento que nós preparamos para vocês hoje e, logicamente, eu estarei divulgando a promoção. Porque o treinamento vai nos dar o embasamento necessário para colocar essa promoção em prática ao longo deste mês. E o treinamento de hoje, sempre nós estamos no sábado, né, para falar de produto, e hoje não vai ser diferente. Então nós vamos falar hoje a respeito da água, tá? Que é o que nós trabalhamos, é o que nós estamos constantemente preocupados. Justamente o benefício de saúde que nós levamos para as pessoas é através da água, através da mudança da estrutura da água, e vocês verão aqui que realmente o nosso produto ele consegue mudar a estrutura da água com vistas a trazer um grande resultado para todos. Tá? Mas nós podemos ampliar o leque deste resultado. E é isso que nós vamos ver nesse treinamento de hoje. Nós vamos realmente agregar mais benefícios àquelas pessoas para quem nós já levamos o benefício do silocinol doméstico. Tá? Então nós vamos levar um benefício maior ainda para todas essas pessoas. Perfeito? Então vamos lá. Água. Vamos saber mais sobre este líquido extraordinário que realmente, né, é um líquido fantástico, faz toda a diferença dentro do nosso organismo, dentro do nosso planeta. Então está aí. A água é o líquido mais abundante do corpo humano. O único líquido indispensável à vida. Uma pessoa pode viver semanas sem alimento, mas sem água a morte ocorreria entre 3 e 5 dias. Então, prestem atenção. Tá? O tanto que é importante o trabalho que nós fazemos. Aqui já começa com a conscientização da importância do trabalho que nós fazemos. Por quê? Porque nós, sabendo da importância deste líquido, e sabendo que o nosso produto melhora substancialmente a qualidade, né, o comportamento e a estrutura deste líquido, então vai fazer toda a diferença para a saúde das pessoas. Vai fazer realmente toda a diferença. Pode significar, por exemplo, uma longevidade maior, conforme nós já falamos várias vezes aqui. Pode significar o retrocesso de processos de doenças que já se iniciaram. E o seguinte, conforme está publicado no nosso estudo científico, né, que só a Timol tem, altamente preventivo. Todas as pessoas que estão hoje ingerindo água tratada magneticamente pelo silocinol estão tendo aí uma grande prevenção à osteoporose, uma situação que é inerente a todos. Indiscutivelmente, tá? Todos terão osteoporose no futuro, todos poderão, né, adquirir essa doença no futuro. Mas quem estiver ingerindo água tratada magneticamente pelo silocinol, não. Por quê? Porque está lá na publicação científica. Ela melhora o conteúdo mineral ósseo, a resistência mineral óssea e a densidade mineral óssea. As 3 situações que nos conduzem a um quadro de osteoporose, a nossa água tratada magneticamente pelo nosso produto, tá? Ela consegue então prevenir essas 3 situações. E isso só nós temos. Só nós temos uma comprovação como essa. Ninguém mais tem. Nós vamos ver mais aqui a respeito da água. Então olha aqui, ó. Infelizmente, não sabemos quase nada sobre ela. A água deveria ser melhor explorada nas faculdades de medicina e áreas afins. Eu pergunto para vocês, né, só com esse comentário que nós vimos aqui. Essa afirmação, né, nós podemos até transformar essa afirmação em uma pergunta, e a resposta a ela já seria a seguinte, tá? A resposta pode ser feita com outra pergunta. Qual que é o profissional da área de medicina especialista em água? Você conhece o cardiologista, você conhece o neuro, você conhece todas as especialidades que cuidam aí, né, do seu organismo, o gastro, todos você conhece. Mas qual que é o médico especialista na água? Reflexão de 30 segundos. Qual que é o médico que conhece, né, tudo que a água pode fazer no seu organismo?
tudo que ela pode melhorar ou todo tipo de problema que ela pode te causar, se ela não for uma água apropriada. Qual que é esse médico? Você conhece algum? Então, por isso que essa afirmação aqui, olha, que a água deveria ser melhor explorada nas faculdades de medicina e áreas afins, tá? Por isso que eu falei para vocês que nós podemos colocar essa afirmação como uma pergunta. Existe esse profissional? Cadê ele? Qual que é o interesse da medicina em criar esse profissional, já que se trata de algo tão importante? E por que, se falando de água, é altamente importante? Por isso que eu coloquei esse porquê bem grande aqui. Ó. Por quê? Então vamos entender o porquê. A água é o cimento arquitetônico do organismo. Cada célula, presta atenção, cada célula do seu organismo, de qualquer tecido do seu organismo, pense em você agora, tá? Pense em você, o seu organismo como um todo. Olha aí, ó, de a 85%, tá? Das suas células é composta por 70% a 85% de água, cada célula do seu organismo. Então presta atenção, se ela está presente nesse alto percentual em todas as células do nosso organismo, imagine a importância que a água não tem para a preservação da nossa vida, manutenção da mesma, prevenção de doenças, e, logicamente, uma boa condição de saúde. Conforme nós falamos aqui no aspecto da osteoporose, ela se mostrou altamente preventiva, desde que ela seja administrada da forma correta. Então, eu vou até ler novamente para vocês. A água é o cimento arquitetônico do organismo. Você não constrói uma casa sem cimento. Da mesma forma, você não constrói um organismo sem água. Por quê? Porque cada célula tem uma presença de 70% a 85% deste líquido precioso. Sobrevivendo em meio aquoso e também em um líquido extracelular, também fora do ambiente da célula. Então a célula se encontra no meio aquoso, tá? E o líquido, a água, se encontra também fora desse meio, ok? Os tecidos e órgãos do organismo são formados por células, portanto, esses também são compostos por água. Então, olha aí, ó. Nosso cérebro ele tem 85% da sua composição é água. Os pulmões, 80% são água. Os rins, 80% são água. Sangue, 79%. Coração, 77%. Músculo, 73%. Fígado, 73%. Pele, 71%. Gordura, 30%, ossos, 22%. Sabia que você tem água nos dentes? 10% de água está presente nos seus dentes. Então, é para vermos a importância que este líquido tem dentro do nosso organismo. Ok? E aí surge a pergunta, né? Que importando a água que eu estou ingerindo? Que importância que as pessoas aí fora estão dando à água que elas estão ingerindo? A água que elas estão cozinhando os seus alimentos? A água que ela está tomando banho? A água que ela está dando banho no seu filho recém-nascido? A água que ela está irrigando as suas plantas? Qual que é a importância que está se dando, então, à qualidade desta água, à estrutura desta água, tendo em vista essa presença maciça que ela tem dentro do nosso organismo? Pensem nisso porque essa situação que eu estou passando aqui para vocês agora é o argumento que você terá perante o seu cliente, perante o seu prospecto futuro. Então você precisa fazê-lo, tá? Fazer as pessoas. Então é o seguinte, as pessoas com as quais nós manteremos contato, estaremos prospectando, elas precisam ter consciência da importância deste líquido em todas as fases e etapas da nossa vida.
é tão importante, simples, que as pessoas simplesmente relegam a segundo plano o conhecimento mais profundo do que a água pode efetivamente fazer por si própria. Então é o seguinte, o nosso trabalho aqui é aprender no primeiro momento, igual estamos fazendo hoje, mas depois usar esse aprendizado para conscientizar as pessoas lá fora que não têm conhecimento da importância deste líquido. Não tem. Ok? Pois é, José, mas 79% é muita coisa, viu? Entre 79 e 85, nós temos aí um grande percentual de água no nosso sangue, não é mesmo? Então, nós temos aí alguns especialistas que falam em 79, outros falam em 85. Vamos deixar essa margem de 6% aí, né? Ok? Mas entendermos que nessa média de 80%, nós temos muita água presente no nosso sangue. Ela vai fazer toda a diferença. Tendo em vista que sem sangue nós simplesmente morremos, né? E se essa água que está presente no nosso sangue tiver uma qualidade melhor, com certeza nós teremos uma condição melhor de vida também. Eu falei para vocês, uma longevidade maior também. Vamos lá. Tem importante participação nos processos fisiológicos e de transporte de substâncias. Ela leva o nutriente para dentro das células. A célula precisa se alimentar. Ela precisa de nutriente para trabalhar. O único líquido que leva esse nutriente para dentro da célula é a água. Ao mesmo tempo, a partir do momento que a célula trabalhou, né, e produziu diversos hormônios necessários à nossa vida, à manutenção da nossa vida, resíduos são formados, que precisam ser retirados. Esses resíduos não serão aproveitados. E novamente está ali a água. Ela que retira esses resíduos de dentro da nossa célula. Agora imaginem vocês, se não tivermos uma eficiência na entrada dessa água na célula e na retirada do resíduo, né, que foi produzido dentro da célula pela água, o que acontece? Estamos propensos, né, a doenças. Nosso organismo fica fragilizado. E estaremos realmente propensos aos mais diversos tipos de doenças. E essa importância desse trabalho é o que nós comentamos aqui no início. A medicina tradicional não se importa muito. Por quê? Porque ela precisa das pessoas doentes. Na hora que as pessoas estão doentes, elas vão precisar comprar o medicamento. E aí se realimenta toda uma estrutura que é uma estrutura financeira, não é uma estrutura de preocupação com a saúde, preocupação, né, em resolver a causa dos problemas de saúde que as pessoas têm hoje. Entenderam? Então se alimenta todo um lobby, se alimenta todo um sistema. Por quê? Porque esse lobby, ele vive da doença. Ele não está nem um pouco preocupado em resolver os problemas. E a água pode ser uma grande solução para todos esses problemas. Nós já temos aí, né, uma grande comprovação de tal situação nos milhões de depoimentos que nós já temos aí através da atuação do nosso produto, né, na água. Então está aí. Tem importante participação nos processos fisiológicos e de transporte de substâncias, desde a digestão até a absorção e excreção. É um solvente universal, transporta minerais, vitaminas, aminoácidos, glicoses e muitas outras moléculas. Tá? Está presente também na homeostase, que regula a nossa temperatura corporal a todo momento. Ok? Então, todos esses processos nós precisamos da água. Todos. E já sabemos que se essa água estiver com a sua estrutura modificada, nós teremos uma eficiência muito maior em todos esses processos. E já já vocês verão o que é essa estrutura modificada. Tá? Já já eu falarei sobre isso.
Então, olha aí. Lubrifica as articulações, é responsável por 95% do plasma sanguíneo, é o principal componente do líquido amniótico que protege e nutre o bebê. Pense bem, a mulher está grávida, o bebê está lá, né, envolto nesse líquido amniótico que o está protegendo. Agora, esse líquido amniótico ele foi formado por água. Qual foi a qualidade desta água? Ok? Qual foi a qualidade desta água que formou esse líquido amniótico nesse processo de gravidez? Se essa gestante ingeriu uma água de boa qualidade, com certeza esse líquido amniótico terá também propriedades melhores. E nós temos toda a condição de levar isso a essas gestantes. Está na nossa mão fazer isso. E nós sabemos que nós temos uma água de muito melhor qualidade, a partir do momento que nós aplicamos aí o fluxo magnético do silosmol na mesma. Não é mesmo? Também tem função protetora mecânica e química do sistema nervoso através do líquor. Aquele líquido, né, está aí na nossa coluna, está no nosso cérebro, né? Então, esse líquor, que é altamente importante, né, para todo o processo do nosso sistema nervoso, ele poderá também ter uma eficiência melhor se a água que estamos ingerindo for uma água de melhor qualidade. Mas vamos lá. Outra situação importante a própria água faz, a questão da autodefesa. Então a hipófise, né, um órgão que está localizado no nosso cérebro, olha só, o tanto que a água é importante. Se a hipófise sente, tá, que nós estamos com insuficiência de água, é uma situação que pode nos levar até a óbito, né? Olha o que a hipófise faz. Ela secreta o hormônio antidiurético no sangue, que por sua vez estimula os rins a reterem o máximo viável de água no corpo. Olha só a importância, né, que nós temos aqui na água, até nessa questão dela própria promover a autodefesa de preservação desta água dentro do nosso organismo. Então, ela própria, né, produz uma autodefesa para preservar a água dentro do nosso organismo e, dessa forma, promover a manutenção da nossa vida. Então, para vocês verem o tanto que este líquido é importante. Vamos falar um pouquinho de pH. Principais propriedades de uma água de boa qualidade. Nós já falamos muito em pH aqui, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho neste assunto. Tá? Então, olha aí, a escala do pH vai de 0 a 14. Na escala, o pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino. O nosso sangue tem um pH 7,35, e inclusive tem uma faixinha muito estreita. Ele fica ali entre 7,35 a 7,45. Precisa ser assim. Tá? Se ficarmos com o organismo ácido por muito tempo, a gente morre, por exemplo. Então, esse pH 7,35 a 7,45 ele é levemente alcalino. E todas as vezes que ingerimos uma substância com pH menor que o nosso sangue, nosso organismo tem que fazer um esforço enorme para aumentar o pH. Vocês têm uma noção? O organismo tem que buscar bicarbonato. Então, vamos ver aqui um exemplo nessa questão do pH. Se você toma uma água engarrafada com pH 5,3, tá, que são comuns nessas águas engarrafadas, eu já vi várias, inclusive. Eu já fui em supermercado, eu peguei lá 10 marcas diferentes e praticamente, né, as 10 estavam com pH próximo ali de 5,3, 6,3, 6,7. Não achei nenhuma aí com pH acima de 7. Tá? Então, a maioria das águas engarrafadas, elas estão hoje com um grau de acidez muito grande. Então, presta atenção nessa explicação que eu vou dar aqui para vocês agora. Tá? Se você toma uma água engarrafada com pH 5,3, que são comuns nessas águas engarrafadas, com esse pH,
você está tomando uma água que é 100 vezes mais ácida que o seu sangue. Ok? 100 vezes mais ácida do que o seu sangue. Então imagine o esforço que o sangue não vai fazer, tá? Para equilibrar o pH com um nível de acidez desse, né? Nessa água que você está ingerindo. Por isso que nós sempre falamos aqui que água alcalina é uma água de qualidade, é uma água boa. Nós devemos realmente procurar as águas alcalinas. Mas isso não quer dizer que a água alcalina vai alcalinizar a corrente sanguínea, que é o que o nosso produto faz quando ele modifica a estrutura da água. Ok? Então, agora o contrário é o que acontece. Quando ingerimos uma água altamente ácida, ou os refrigerantes, ou qualquer outra situação, outro líquido que seja ácido, o organismo vai ter um esforço muito grande para se alcalinizar novamente. Ok? Isso porque o índice do pH é logaritmo. Então, o aumento do pH de 5,3 para 6,3 é 10 vezes maior. O aumento do pH de 6,3 para 7,3 é 100 vezes maior. Perceberam? Então, por que as águas ácidas elas nos causam um desgaste muito maior? Então, o organismo vai ter um trabalho gigante para conseguir se alcalinizar de novo quando ingerimos essas águas ácidas. É por isso que o seu organismo vai ter que fazer um esforço enorme para aumentar o pH. Então é por isso que nós precisamos buscar as águas que são mais alcalinas. Isso é importante nós fazermos, estamos escolhendo sempre as águas que são alcalinas. Tá ok? Mas isso não quer dizer que a água alcalina vai trazer os benefícios de saúde que nós estamos buscando. Não é a água alcalina que traz benefício de saúde. É conforme eu já falei várias vezes. Se fosse, você colocaria bicarbonato na água e estaria, né, adquirindo aí todos os benefícios que você quer. Então, não é isso. Tá? O que traz benefício de saúde você vai entender agora. Vamos lá. Água antioxidante. É o poder de óxido e redução da água. Tá? O redox, conforme nós já ouvimos falar várias vezes aí. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Temos estruturas em nosso corpo que roubam de outras estruturas. São os chamados radicais livres. Vocês já ouviram falar disso aqui, pessoal, de radicais livres? Quem já ouviu falar em radical livre aqui, né? Se tiver alguém que falar que nunca ouviu falar, eu vou colocar de castigo assistindo todos os nossos vídeos de treinamento. Porque é a situação que nós mais falamos constantemente aqui. Mesmo? Então vamos lá. Então são os chamados radicais livres que são oxidantes e oxidam. Perfeito? Agora, olha a importância do texto na frase que nós vimos anteriormente. Nós temos estruturas em nosso corpo que roubam elétrons de quem faz ele é o radical livre. Ok? Ele rouba, ele precisa roubar, vocês vão entender o porquê. São os responsáveis pela deterioração do nosso organismo e causador do envelhecimento. Os vilões combatidos pela medicina. Agora, e se você tiver outra estrutura que ao invés de roubar elétrons, ela doa elétrons para os radicais livres? Ela é antioxidante. Vocês conhecem uma estrutura que consegue fazer isso? Consegue doar um elétron? Quem se lembra da nossa reação? Vocês vão ver a doação de elétrons agora mesmo na reação química. Já já vou passar ela aqui de novo para vocês. E vocês vão entender o porquê, então, que nós temos uma água, tá, que é antioxidante. A todo momento, depois que nós conseguimos promover a dissociação da mesma, ela doa elétrons ao invés de roubar. Ok? O radical livre está ali para roubar um elétron. Aquele que ele perdeu precisa roubar de alguém. Ele vai roubar de onde? Das células, iniciando um processo corrosivo. Agora, olha a maravilha do nosso produto. Nós magnetizamos a água, ele vai doar esses elétrons
Está ali disponível, milhões de elétrons disponíveis. Para quê? Para que o radical livre possa se associar com esse elétron, hidrogênio solto lá, né? Se neutralizar. E acabou o processo corrosivo, altamente antioxidante. É isso que nós temos. É a maravilha que nós temos na mão. Então, olha aí, ó, a água antioxidante doa elétrons e a água oxidante rouba elétrons. A água antioxidante tem um redox negativo, e quanto mais negativo, melhor. E a água oxidante tem Essa água antioxidante é muito difícil de ser achada na natureza. Ela não sai em qualquer nascente. Então você não acha essa água. Você não a compra. Então nós temos que fabricar essa forma, colocando silosimol lá dentro. Só isso. Você tem o antioxidante mais potente que existe para o resto da vida. Só que é o seguinte, meus amigos, os seus familiares não sabem disso. Os seus amigos não sabem disso. As pessoas aí fora não sabem disso. Não dão importância a um assunto tão importante como esse. Não sabe que ele pode ter 10, 15, 20 anos a mais, né, de longevidade, de vida, se ele fizer uso do nosso produto na água que ele está ingerindo. Eles não sabem disso. Porque depende de você para levar essa informação. Ok? Então, enxergue aqui, tá, a missão que nós temos. Enxergue o potencial do nosso produto em transformar a água em antioxidante, porque ela vai doar elétrons ao invés de roubar. Tá? Enxergue o potencial que nós temos, leve essa informação. E a partir do momento que você levar essa informação de forma clara, que você mostrar que a pessoa hoje ela está refém de uma situação que pode trazer complicações de saúde para ela, que pode, né, encurtar o tempo de vida dela. A partir do momento que você mostrar isso com muita clareza para a pessoa e mostrar a prevenção que ela pode fazer para o resto da vida dela com o nosso produto, eu duvido, se você fizer 2 visitas no dia, mostrando essa informação de forma muito clara, se você não vende 3, 4 ou 5 produtos. Estou falando em vender só 2, não. Porque a pessoa ela vai enxergar que os familiares dela precisam também. Já aconteceu várias vezes comigo. A pessoa não querer comprar só para ela. Eu vou levar para minha sogra, eu vou levar para minha mãe, eu vou levar para um parente que está precisando, mas ele precisa aqui. É onde nós estamos falando para vocês a importância dos treinamentos. Vocês estão com um vídeo de produto, onde eu explico isso aqui, olha, de forma muito clara. Está lá no seu back-office. Assista 10, 20 vezes, mas esteja apto às pessoas. Eu te garanto que o seu resultado de venda será outro. E eu te garanto também que o seu senso de realização por estar levando um benefício tão grande para essas pessoas será maior ainda. Ok? Então, olha aí, quando você toma uma água com redox negativo, você está tomando um remédio. É igual o Dr. Ari dele nos falou aí, eu já mostrei para vocês várias vezes. A água, se ela estiver reorganizada, se ela estiver magnetizada, de forma correta, logicamente, né? Nós temos essa forma correta. Ela pode ser usada como remédio. Ela está sendo usada como remédio. Nós estamos vendo os benefícios a todo momento acontecer. Mas é por causa disso aqui, olha. Ela está doando elétrons a todo momento. Doando elétrons. Todo momento que você ingere um copo de água, você está jogando milhões de íons de hidrogênio para dentro do seu organismo e neutralizando esse radical livre que é o oxidante. Simples assim. Simples assim. É o melhor tratamento que existe. Conforme eu falo, não precisa levar agulhada, não precisa ficar tomando remédio para trazer efeitos colaterais, né? Às vezes você toma um remédio para alguma coisa e tem um monte de outras situações que você não queria.
Ok, pessoal? Pode, Keila, pode usar o silocimol sim, entenda bem. O trabalho que o silocimol vai fazer é na água. Tá? O fluxo magnético dele ali, ele vai estar trabalhando a água, dissociando a molécula da água. Ele não está próximo do seu coração. Então, mesmo que estivesse próximo, tá? A distância aí de 1 metro não tem nenhum problema. Tá ok? Pode ficar tranquilo. Então, você pode manusear dentro desse limite aí de 1 metro de distância sem problema nenhum. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Depois eu respondo as perguntas, senão eu fujo aqui do nosso objetivo maior, tá? Depois eu respondo todas as perguntas para vocês. A gente faz uma rodada, né, a título que o Gustavo fez esses dias aí, só de perguntas e respostas. Então vamos lá. Só que as águas mais populares são as águas mais oxidantes e por isso não devem ser consumidas. A água ionizada, estamos falando aqui de uma água magnetizada, tem cargas negativas, vai eliminar as toxinas que têm os íons positivos. Por isso, a negatividade da água é importante para eliminar as toxinas de nosso corpo. Vamos lá. Então, está aqui, olha, novamente a reação química. O que o nosso produto faz? Dissocia essa molécula de água. Você tem 2 íons ali agora. A hidroxila, que é negativa, que vai se associar com os minerais, e o íon de hidrogênio, solto, que vai neutralizar o radical livre. A doação de elétron que existe. Por isso, dividimos a molécula da água, separamos ela. Aí sobrou o íon de hidrogênio, que será doado para neutralizar o radical livre. Simples assim. Isso acontece a todo momento que você faz a imersão do silocimol na água. Aí você tem milhões de elétrons para serem doados. Aí, olha aí, ó. O íon de hidroxila vai se associar com os minerais. Perfeito? Teremos aqui um aspecto preventivo maravilhoso, que estamos ingerindo os hidróxidos alcalinos, que vão alcalinizar a nossa corrente sanguínea. E aí é que nós temos benefício de saúde, porque a água alcalina aqui alcaliniza a corrente sanguínea. O que alcaliniza a corrente sanguínea é a formação desses hidróxidos alcalinos. Olha o que eu estou falando. Hidróxido alcalino de cálcio, hidróxido alcalino de magnésio, que se formou quando nós dissociamos a molécula da água. E olha aqui o aspecto do redox. Ó, sobrou o hidrogênio. Esse hidrogênio vai se associar, eu não coloquei outro slide aqui, não veio. Mas esse hidrogênio, ele se associa com o radical livre, que é o O duplamente negativo. Neutralizamos o mesmo. Bom, é simples, mas o benefício é gigante. Grande abraço a todos, excelente semana, excelente sábado.